Oi, turminha, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Bem? Espero que todos bem. Segundou! E essa semana, como a prof colocou no grupo, nós faremos aí uma semana de correção coletiva, tá bom? Para que possamos colocar tudo em dia, inclusive os trabalhos pendentes, ok? Então vamos lá. Aí a prof vai sair um pouquinho da tela. Eu volto no final, tá bom? Vamos para a nossa correção coletiva. Vamos lá, então. Que ideia você defende? A partir daí, nós faremos a correção, tá bom? Essas eram as perguntas para troca de ideias, né? Que vocês deveriam fazer aí no caderno, tá? Discutir com a família. Então, olha lá. Artigo de opinião. Vocês deveriam ler o título do texto, né? E depois fazer essa comparação ali. Estabelece uma relação entre duas ações, né? Respeitar os idosos e aceitar o futuro. Ó o Bono aí, meu cachorro, querendo participar da aula mais uma vez. Qual é o objetivo dessa comparação? Gente, o objetivo maior é influenciar o comportamento das pessoas, né? Incentivar as pessoas a serem respeitosas com os idosos, né? Porque ser idoso é o futuro, né? De todos nós. Você concorda com essa comparação? Por quê? Aí, essa pergunta é pessoal, se você concorda ou não e por quê, tá bom? Depois nós temos o texto, respeitar os idosos e aceitar o próprio futuro, e os exercícios baseados no texto. Então, olha ali. Qual é o assunto do texto? A falta de respeito aos idosos. Vou pegar a canetinha aqui. Releia a primeira frase do texto, o que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice. Que palavras desse trecho identificam o uso da primeira pessoa no plural? Sublinhas. Aqui, ó. O que temos ensinado aos nossos filhos, tá bom? O que nós temos, tá? Primeira pessoa do plural. Ensinado aos nossos filhos, tá? Letra B. O uso da primeira pessoa do plural se refere a quem? A autora do texto e ao leitor, tá? Número 5. Que fato originou a escrita desse texto? A carta de um leitor enviada para a autora do texto. Foi esse o fato que originou a escrita desse texto. No primeiro parágrafo é narrado um fato. Sublinhe esse fato. A prof já deixou aqui para vocês sublinhado ali, tá? Já está sublinhado aqui na tela. Tá bom? Então, a professora já sublinhou aqui o fato. O que causou indignação no leitor? Qual foi a indignação aqui do fato? O fato de muitas pessoas não cederem lugar para pessoas idosas, né? Aqui, ó, acomodados nas cadeiras disponíveis no local, estavam vários jovens e adultos e em pé várias senhoras com mais de 70 anos, uma delas cega. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. Então, isso causou indignação. C. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. Você já presenciou cenas como essa? Se sim, relate aos colegas. Isso aqui também é uma discussão que poderia ser feita com a família, tá? Aí, outra frase. Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. É possível deduzir que para a autora, além de pais e escolas, há outros responsáveis pela situação, né? Não são só os pais e escolas. Vamos para o próximo. Essa frase revela um fato ou uma opinião? Uma opinião, tá ok, pessoal? Deixa eu ver aqui, exercício número 9 ali, ó. De acordo com a autora, por que as pessoas usam recursos para maquiar a idade? Faltou a idade ali, né? Idade. Por que, gente? A professora colocou aqui em cima, ó, tá? Porque a sociedade não dá oportunidade às pessoas idosas. Por isso. Releia a opinião da autora e complete o quadro com 2 elementos que a justificam. Então, aqui, ó. O velho não é bem visto, nem sequer é visto pela sociedade. Então, argumento ali, tá?
Qual argumento? A palavra coroa deixou de ter um sentido carinhoso, se é que um dia já teve, e passou a ser pejorativa, né? Coroa. Quem tem mais de 50 anos tem dificuldade para arrumar emprego, tá bom? Então, esses aí são alguns exemplos de argumentos, tá? Que justificam aí a opinião colocada acima. Depois nós temos mais um parágrafo do texto, e daí no número 12, releia a primeira frase desse parágrafo e assinale as alternativas verdadeiras. Então, de verdadeira ali, ó, é só a primeira alternativa, tá? Opa, não, tem mais uma ali, a prof esqueceu. Ó, terceira idade e melhor idade são outras formas de se referir ao idoso. E a outra é essa aqui, gente, ó, de acordo com a autora, essa aqui também é verdadeira, ó. O prof não colocou ali, ó. De acordo com a autora, as denominações terceira idade e melhor idade não mudaram a forma como a sociedade considera o idoso, tá? Anote pelo menos 2 benefícios para a sociedade quando há respeito ao idoso, né? Ali seria pessoal, então vocês poderiam colocar vários benefícios ali, tá bom? Benefício 1 e benefício 2. Próximo, ali nós temos, leia os parágrafos finais do texto. Então, né, teria que ler ali aqueles parágrafos finais do texto ali no 14. 15, releia essa frase. Temos um problema, a população brasileira envelhece e os dados do censo são prova disso. Nessa frase, há uma opinião e um fato. Sublinhe de cor verde o fato. Sublinhe de cor vermelha a opinião. Então, vamos lá, gente. De cor verde, o fato. O fato é esse aqui, ó. A população brasileira, vamos colocar de cor verde para vocês entenderem na correção de vocês também, tá? Então, de cor verde, o fato. O fato é esse aqui, ó. A população brasileira envelhece e os dados do censo são prova disso. E de cor vermelha, a opinião. Vamos pegar a canetinha vermelha agora, pessoal. Aqui, ó, de cor vermelha a opinião. Temos um problema, tá bom? Essa é a opinião, beleza? Continuando lá. Para a autora, por que o envelhecimento da população brasileira é um problema? Porque os idosos não são respeitados. 16. No primeiro parágrafo desse trecho final, há a narrativa de uma cena. Sublinhe no texto essa narrativa, tá? Então, tá aqui, ó, gente. A professora colocou aqui embaixo, tá? Essa narrativa aqui, ó. Toda essa narrativa aqui. Então, vocês vão sublinhar lá no texto de vocês. Letra B. Releia esse trecho. De tão inusitada, a cena chamou a atenção de outra mulher que não se conteve e disse: muito bem, ajudando a avó a fazer compras. Meus parabéns. Por que essa cena chamou a atenção? Porque o respeito e o cuidado com o idoso não é algo comum. É algo inusitado, né? Então, acabou chamando a atenção. De que forma essa cena ajuda a defender essa opinião da autora? Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Pessoal, né? Então, aqui, ó, esperamos que os alunos percebam que essa cena demonstra que toda a sociedade é responsável por dar bons exemplos de respeito ao idoso, né? Então, por isso que justifica aí essa opinião da autora. Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Todos nós somos responsáveis aí, enquanto sociedade, a dar bons exemplos de respeito ao idoso, certo? Vamos para o próximo. Assinale as características que comprovam que o texto é um artigo de opinião. Então, olha aqui, a autora expõe um posicionamento sobre determinado assunto, né? Tá expondo aí a opinião dela. E os argumentos utilizados ajudam a defender a opinião exposta. Então, nesse caso, o texto é um artigo de opinião. Exercite sua capacidade de argumentação e escreva um parágrafo argumentativo em resposta a esta pergunta. Os idosos estão sendo bem tratados pelas pessoas mais novas? Então, ali vocês teriam que expor a opinião e apresentar um argumento para defender essa opinião, né? Aí a professora recebeu aí a resposta de vocês pelo WhatsApp. Vamos agora para o conteúdo ali de conjunções, oposição, tá? Releia as frases que estão numeradas. Então, 1, respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. 2, mas parece que o que vale hoje é o presente. Na frase 1, a ideia é que o respeito ao idoso é algo positivo.
A ideia presente na frase 2 revela uma oposição em relação à frase 1. Que palavra deixa evidente essa contradição? Mas, né? Respeitar o velho é preservar nossa história, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Mas, é uma contradição. Mas parece que o que vale hoje é o presente. Escolha uma das palavras do quadro para substituir mas e reescreva as frases, tá? Então, vocês podiam escolher e, contudo, pois ou portanto. Então, olha lá. Respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro e reconhecer o passado. Contudo, parece que o que... Opa, aqui ficou junto, tá? Aqui é separado, ó. Que o que vale hoje é o presente, tá? Então, ali eu escolhi contudo, né? Releia esse outro trecho. Ofende-se quem é chamado de coroa, mas a mesma pessoa pode sentir-se orgulhosa quando o adjetivo escolhido é animal. Que ideia a palavra mas expressa na oração? A ideia de oposição, contradição, né? A pessoa se ofende de ser chamada de coroa, mas, né, o contrário, aí acontece que ela pode se sentir orgulhosa quando chamam de animal, tá? 3. Escreva as ideias presentes na frase, circule a conjunção e a locução conjuntiva conforme o modelo. Então, olha lá, tinha o modelo aqui, ó. Ele tinha fome, mas não comia. Então, olha aqui, ó. Foi circulado aqui, ó, de vermelho a conjunção ou locução conjuntiva, tá? Mas aqui no caso é conjunção. Então, a ideia 1 era, ele tinha fome. A ideia 2, ele não comia. B, a senhora chegou atrasada, porém... Tá? Aqui circulamos a conjunção, assistiu ao filme todo. Ideia 1, a senhora chegou atrasada. Ideia 2, a senhora assistiu ao filme todo. C, o estudante comprou o computador. Contudo, vamos circular a conjunção, o aparelho estava quebrado. Ideia 1, o estudante comprou o computador. Ideia 2, o aparelho estava quebrado. Beleza? D, os jovens saem em grupo. No entanto, opa, a prof colocou o retângulo bem separado ali. No entanto, tá? É uma locução conjuntiva, né? Preserva a individualidade. Então, a ideia 1, os jovens saem em grupo. A ideia 2, os jovens preservam a individualidade. Letra E, os atletas ganharam o prêmio. Todavia, estavam descontentes, tá? Então, aqui, ó, não é aqui o retângulo, tá? É aqui, ó. É aqui, todavia. Os atletas ganharam o prêmio, todavia estavam descontentes. Então, ideia 1, os atletas ganharam o prêmio. Não circule a palavra prêmio, tá? Como tá circulado aqui. É que a prof tirou o print do próprio livro, tá? E acabou passando batido aqui, ó. Que estava circulada a palavra prêmio, mas não é, é todavia. Ideia 2, os atletas estavam descontentes, beleza? 4, copie as conjunções ou locuções conjuntivas circuladas na atividade anterior. Então, copiando todas, ó. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia. Essas palavras estabelecem sentido do quê? De oposição, gente. Todas elas estabelecem sentido de oposição. Então, agora, a gente vai ver os exercícios aí de conjunções adição, né? Que dá sentido de soma ao fato ou ideia, acrescentando ao relatado na frase. Ali vocês tinham um trecho, né, da história que mostra o afeto entre o menino e seu avô. O menino Tito ganhou um quadro do avô e nesse quadro são retratadas várias gerações. Por que o menino ficou acordado até tarde? Para ver se durante a noite aparecia uma flor na pintura. Na última frase desse trecho, há duas informações sobre o pintor. No quadro a seguir, faça o que se pede. Então, olha lá, as duas informações são essas, gente, ó. O nome do pintor era Van Gogh e o pintor era doidinho. São essas duas informações, ó. O nome dele era Van Gogh e era meio doidinho. Anote essas informações na primeira e na última coluna, né? Que foi o que a gente colocou ali. Que conjunção liga essas duas ideias? Anote na coluna do meio, nós anotamos aqui, ó. É a conjunção e. Essa conjunção estabelece sentido do quê? De soma, né? Estou somando ali, acrescentando um fato a essa frase. Complete as frases conforme o sentido indicado entre parênteses. Então, aqui, ó, Van Gogh é um pintor famoso. Então, tem que completar com o sentido de adição. Van Gogh é um pintor famoso e suas obras são admiradas até hoje, tá? Então, o E, sentido de adição, soma.
Letra B, Van Gogh é um pintor famoso, sentido de oposição. Então, olha lá, Van Gogh é um pintor famoso, mas não conheço muitas obras dele, tá? É o sentido de oposição. Vamos para o próximo. Identifique nas frases se a conjunção em destaque tem sentido de soma de ideias, né? Daí vocês vão colocar S, ou de oposição com o. Pedro entrou de férias e Maria voltou ao trabalho. Soma. Eles não praticam esporte nem andam no parque. Soma. O jovem chegou ao museu, mas não entrou. Oposição. Choveu muito, porém não encheu os reservatórios. Oposição. 8. Complete as orações acrescentando outra que expresse a ideia presente nos parênteses. Ó. O aniversário estava muito divertido. Ideia de oposição. Ó. O aniversário estava muito divertido. Porém, no entanto, mas, entretanto, contudo, qualquer uma dessas vocês poderiam usar, tá? São as opções. A música não era boa, tá? É um exemplo ali. Os idosos têm muitas histórias para compartilhar. Aí é uma ideia de soma, adição. Os idosos têm muitas histórias para compartilhar. Mas também muita experiência para trocar. Tá bom? São ideias ali. Se vocês usaram a conjunção correta, não precisaria ser exatamente esse o complemento da frase, tá? Aí vocês poderiam usar a criatividade de vocês, desde que a ideia ali esteja certa, conjunção com ideia de oposição e conjunção com ideia de soma. Letra C, os jovens querem expressar suas ideias, ó, ideia de oposição. Então, os jovens querem expressar suas ideias, vocês poderiam usar aqui, ó, entretanto, no entanto, mas, todavia, contudo, não conseguem. Letra D, crianças e jovens têm muito acesso a tecnologias, ideia de soma, ó. Crianças e jovens têm muito acesso a tecnologias, ideia de soma, ó. Mas também sabem aproveitá-las bem. Letra E. O neto não queria andar de bicicleta, ideia de oposição. O neto queria andar de bicicleta. Ah, aqui tá errado também no livro da prof, ó. O neto não queria andar de bicicleta. O neto queria andar de bicicleta, né? Na verdade, aqui foi mudada a frase, né? E não completada. O neto não queria andar de bicicleta, né? Na verdade, deveria ser. Mas aqui eles mudaram a frase, ó, no livro da prof. O neto queria andar de bicicleta, porém, contudo, entretanto, os avós já tinham marcado um compromisso. Por que a prof falou que tá errado? Porque era para completar as orações acrescentando outra que expressasse a ideia presente nos parênteses e não mudar, né, a frase. Beleza? Depois, lá na página 37, tá? A prof não colocou a 36 porque era o texto ali, só o finalzinho do texto. Lá na página 37, então, vocês têm lá, ó, a notícia 1. Qual o fato que motivou a notícia 1, do texto 1? Foi a comemoração dos 15 anos da criação do Estatuto do Idoso, que era na página 36, que a prof não colocou aqui. Cita ao menos um direito do idoso mencionado na notícia. Então, olha lá, no primeiro parágrafo é mencionado o direito de prioridade em filas de bancos e supermercados, tá bom? Se vocês encontraram outro, vocês poderiam colocar também, tá? Número 5, de acordo com o Estatuto do Idoso, no texto 2, aí já é esse texto aqui, gente, ó, tá? O que não pode ser feito contra o idoso? O idoso não pode ser negligenciado, discriminado ou sofrer qualquer tipo de violência. 6. Qual é o dever da pessoa que vê um idoso tendo seus direitos violados? Comunicar à autoridade competente o que aconteceu. 7. Na página 38. Opa, 38 já, isso mesmo. Em sua opinião, por que foi necessária a elaboração do Estatuto do Idoso, né? O idoso precisa ser protegido a fim de garantir uma melhora em suas condições de vida. Por isso que foi tão importante e necessária a elaboração do Estatuto do Idoso, tá? A 8, ali no caso era como você vê os idosos do seu convívio serem tratados, né? Algo que você possa fazer para contribuir para exercício do direito dos idosos, né? Aí vocês tinham que conversar isso com as famílias,
né? Qual que era a ideia? Compartilhar essas experiências de vida, né? Perceber que às vezes só o fato de fazer companhia aos idosos da nossa família já é uma forma de ajudá-los, para que eles não sintam solidão. Então, às vezes a gente se pergunta, de que forma eu posso ajudar? Né? Fazendo companhia já é uma forma de ajudar. Aí, no caso aqui dos argumentos, né? Que ideia você vai defender? Escolher 2 argumentos completa essa ideia, né? Seria uma discussão aí em sala. Então, poderia ser feita no caderno, tá bom? Mas isso a gente teria que discutir em sala, tanto essa avaliação ali, tá? Que daí os pais poderiam avaliar vocês através do que vocês escreveram. Página 40, caricatura. Então, observe lá a caricatura do Ziraldo, né? Descreva essa caricatura. Gente, então vocês tinham que descrever a caricatura. Por que a gente já vai falar sobre isso ali. Por que a caricatura é considerada um gênero textual? A caricatura destaca os elementos mais marcantes da fisionomia do cartunista, como cabelo e sobrancelhas brancas e o queixo pronunciado. A caricatura, então, ela é um desenho onde se aumentam algumas proporções, algumas características da pessoa, né? Então, no caso dele aqui, ó, queixo, né? Ó, cabelo bem branco, as sobrancelhas, tá bom? Ó, a prof arrumou a caricatura ali, fez uma caricatura nova. Número 3, por que o retratado está com lápis na mão? E por que nesse lápis tem a bandeira do Brasil? O lápis está representando as atividades profissionais de Ziraldo. Por quê? Porque ele é desenhista, ilustrador e cartunista. Então, ele utiliza o lápis como ferramenta de trabalho, né? A bandeira do Brasil representa sua nacionalidade e é uma forma de mostrar que Ziraldo se preocupa em retratar a situação do nosso país, tá? Qual é a cor da roupa dele? Verde e amarelo. O que essas cores representam? Representam as cores da bandeira do Brasil. 6. O humor da caricatura está no fato de o cartunista Amarildo ter exagerado nos traços fisionômicos característicos de Ziraldo. A diferença do desenho para a caricatura é isso, tá? Esse humor que a caricatura traz no exagero dos traços fisionômicos ali, tá? Pode-se dizer que um texto não verbal como a caricatura também é lido? Gente, ó, que a professora falou, é um gênero textual caricatura? Sim. Pode-se dizer que ele também é lido? Sim. A caricatura é um texto não verbal, porque é um desenho. E como todo texto, ó, gente, como todo texto, pode e deve ser lido, tá bom? O que vocês fizeram aqui, ó, dessa descrição, é uma leitura do texto caricatura, tá bom? Número 8. É possível dizer que essa caricatura expressa uma opinião do cartunista Amarildo a respeito do Ziraldo? A caricatura expressa, ó, uma visão positiva do Ziraldo, né? E, por consequência, de sua obra. Essa opinião é deduzida pelo uso das cores, destaque para o lápis, que é o instrumento de trabalho, pela expressão serena e alegre, entre outros elementos. Então, assim, é uma opinião positiva, né? Uma visão positiva do Ziraldo, né? Depois eu assisti um trecho lá, um texto, né? Um texto sobre o livro que presta homenagem aos 85 anos do Ziraldo. Que obra está sendo resenhada? A obra que chama-se Ziraldo 85 ao Mestre com Carinho. Qual a relação entre essa resenha e a caricatura do Ziraldo? A caricatura é uma das muitas ilustrações que compõem esse livro aqui, ó, cujo objetivo é fazer uma homenagem a ele. Releia a linha fina. Tá, olha lá, a obra idealizada pelo cartunista Edra, conterrâneo de Ziraldo, traz biografia e ilustrações de 85 cartunistas convidados. O que significa que a obra foi idealizada pelo cartunista Edra? Edra quis apresentar nessa obra as ideias de Ziraldo, tá? Vamos para o próximo. Edra e Ziraldo são conterrâneos. O que quer dizer conterrâneos? Significa que eles nasceram na mesma cidade, gente. Pesquise e registre um sinônimo de conterrâneo. Sinônimo. Se necessário, use o dicionário. Então, pode ser compatriota, compatrício ou paisano, tá? Todos esses são sinônimos de conterrâneos. Releia essas palavras do texto. Jornalista, desenhista, cartunista e chargista. Quanto à forma,
Forma de escrita. O que há em comum em todas essas palavras? A terminação. Todos terminam com ista, ó. Jornalista, desenhista, cartunista, chargista, tá? Quanto ao significado agora, ó, significado. O que há em comum em todas essas palavras? Todos são nomes de profissões, tá? Ó a nossa Gretchen, querida, aqui, ó, né? Alguns postaram lá no grupo para prof. Pesquise e anote o nome de profissões com terminações indicadas no quadro. Aqui são só sugestões, vocês podem ter colocado outras, tá bom? Ó, com terminação ista, eu coloquei aqui, ó, economista, massagista. Com terminação eiro ou eira, né? Eu coloquei lavadeira e porteiro, tá bom? São só sugestões, vocês podem ter colocado outras, desde que tenham essas terminações. Agora vamos para o modo indicativo presente. Lá na página 44. Releia o título da resenha. Ó. Livro presta homenagem aos 85 anos do multitalentoso artista Ziraldo. A forma verbal, que já estava lá na apresentação que a prof fez do conteúdo, né? Presta. E qual é o agente dessa ação? O livro, né? O agente é o livro. O livro presta homenagem. Ele é o agente da ação. Essa forma verbal está no modo indicativo, gente, pois indica certeza. O livro presta homenagem, é uma certeza. Letra D. A forma verbal indica que a ação é praticada no tempo presente. Ela presta nesse momento, né? Número 2. Releia algumas formas verbais presentes no primeiro parágrafo da resenha e complete a frase. Então, ali tem formas verbais celebra, traz, estão e acompanha. Olha lá, todas essas formas verbais estão no tempo presente do modo indicativo, indica certeza, tá? Número 3, releia o segundo parágrafo da resenha. Qual das formas verbais não está no tempo presente? Lá no segundo parágrafo, a forma verbal que não está no tempo presente é será. Por que esse outro tempo verbal foi empregado? Por que colocaram esse outro tempo verbal? Para indicar um fato posterior ao momento da escrita da resenha, o lançamento do livro. Ele ainda será lançado, tá? Ali é só instrução mesmo ali do verbo, né? De quando ele expressa uma ação realizada no momento da fala ou da escrita, ele já está conjugado no presente do indicativo, né? Então, ali a gente já explorou isso na aula. Número 4, associe as colunas. Letra A, ações no momento da escrita. B, ações frequentes. E C, ações que acontecerão em breve. Vou ao Rio de Janeiro nesse fim de semana. Então, acontecerá, ela vai, a pessoa vai. Chove lá fora enquanto escrevo esta carta. Então, ação no momento da escrita, né? Ação no momento da escrita. A. No café da manhã, tomo. São ações frequentes. Tomo suco de laranja. Preciso de sua ajuda agora. Então, ação no momento da escrita. À noite, termino de ler o livro. Ação que acontecerá em breve. Adoro essa parte do filme. Então, ação no momento da escrita. Ela adora essa parte do filme. Todos os dias brinco com os meus amigos. Uma ação frequente. Amanhã trago os jogos de tabuleiro. Uma ação que vai acontecer. Faço essa tarefa depois do jantar. Uma ação que vai acontecer. Sempre passeio de bicicleta com meus irmãos. Ação frequente. Levo meu cachorro para passear todas as terças-feiras. Ação frequente. Treino aos fins de semana. Ação frequente. No final do ano, vou à praia. Então, acontecerá em breve. Certo, pessoal? Então, por hoje é só essa nossa correção. O prof vai aparecer para a nossa despedida. Voltei. Por hoje é só, tá bom? Amanhã, nós teremos, então, a correção coletiva de matemática. Na quarta-feira, novamente, correção coletiva de língua portuguesa. Na quinta, mais uma vez, correção coletiva de matemática. E a nossa aula de robótica, nossa aula tecnológica na quinta. Na sexta, estarão livres aí para terminar todos os trabalhos que estão pendentes e as correções coletivas. Então, não teremos aula gravada da professora Sandra, da apostila.
tá bom? Aí vocês terão uma aula de arte normalmente com a professora Elis, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!